Uma das definições de maluco é pessoa que rasga dinheiro. Rasgou dinheiro, pô, só pode ser doido, tô errado? Então eu pergunto pra vocês, a Warner pirou? Porque a Warner anunciou oficialmente que o filme da Batgirl foi cancelado. Não vai ser exibido em lugar nenhum, não quer, vai pro lixo. Gravaram o filme inteiro, tá lá o filme pronto, tá lá, vai pro lixo. As fontes indicam que foram investidos 90 milhões de doleta no projeto. E já era, investiu, tá bom esse de dinheiro, agora não quero mais não, joga fora. O filme solo da Batgirl tava praticamente pronto, galera. Ia lançar em alguns meses. Até alguns dias atrás, galera, a gente tinha todo o elenco garantido que, tipo, o trabalho tava ótimo. Foi muito legal gravar o filme e tudo mais. Aí baixa o Warner e muda tudo, joga tudo fora, não querer mais essa porcaria. E agora? Foi culpa mesmo da Warner? Os fãs podem reverter isso? Que estratégia é essa? Vai sobrar pra Besouro Azul? A gente vai investigar esse vídeo. Tem coisa aí. Vamos lá, tem caroço de angu. Enéas Trunks, Peter aqui. Galera, o projeto de um filme solo da Batgirl estava circulando nos corredores da Warner desde 2017. Muito tempo que eles queriam fazer esse filme solo da Batgirl. Essa foi uma novela que durou 5 anos e não teve um final feliz, né? O Joss Whedon, que é o cara que picotou a Liga da Justiça do Zack Snyder, tava com crédito na Warner e foi chamado para fazer uma adaptação da Batgirl. Ele foi chamado. Só que o projeto já começou mal. Joss Whedon jogou a toalha 1 ano depois e a Warner chamou outra pessoa para fechar o roteiro. Foram então 3 anos de geladeira, até que em 2021 a Warner finalmente resolveu colocar a carroça pra andar, empurrar esse aí que tava preso, né? Foi contratada uma dupla de diretores, foi contratado um elenco e tudo foi filmado em 4 meses, muito rápido. Galera, Batgirl tá todo filmado. É o que eu falei pra vocês. O elenco já tava em casa, galera, só esperando acontecer a pós-produção. E o lançamento tava lá esperando. Imagina tu tá na tua casa, tranquilaço, de repente, Batgirl cancelado. Tu vai cuspir tudo. Pô, veio essa bomba. O que tá acontecendo nos bastidores? Eu vou te explicar tudo pra caramba. E você vai ver a reação dos fãs. Porra, se você é fã, você não ficou meio bolado com isso? Sim. Mas antes de continuar, deixei aqui já facilitado pra você os links das 3 categorias do IBEST. Você só precisa clicar e confirmar voto lá. Só isso já vai estar marcado eu. Você não precisa fazer mais nada. Pô, bom demais. Você vai ajudar a gente. Que bom, galera. Se eu puder contar com o teu voto. Eu sei que muitos pulam nessa parte. É difícil. Mas alguns de bom coração, que eu tenho certeza que vai voltar pra você em triplo, em décimo. Eu só desejo pra você o teu sucesso. Porque você tá fazendo algo bacana por mim. Só de assistir esse vídeo você já tá fazendo. Mas votando em mim, você tá levando uma comunidade nerd pro maior prêmio que existe, né, na internet. Obrigado de coração pelo teu voto. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse cancelamento é, a gente foi avisado. Eu falei aqui no canal, galera, olha aqui, ó. A Warner tá com novos donos. O grupo Discovery comprou a Warner e os novos donos chegaram com estilo de administração agressivo. Os caras são assim, só pensando no dinheiro. Um monte de Kira. Nada é sagrado lá dentro agora pros caras. Se um projeto tem risco de dar errado, porra, a tesoura vai cantar. Foi assim que eles fizeram com o filme do Super Gêmeos. O bagulho foi anunciado pela Warner, aí veio a Discovery e mandou parar tudo. Para tudo! Epa! Falou isso. Na época até falei que outros projetos poderiam passar pelo mesmo destino, né? Outros projetos poderiam ser cancelados. Falei isso. Ah, Peter tá dizendo que é profeta agora. Não. Eu não queria imaginar que os caras iam cancelar um filme pronto. Isso sem perguntar, você ia falar que não, tu tá louco. Isso é raríssimo na história do cinema. Raríssimo. É literalmente rasgar dinheiro. Pegar um exemplo recente, olha, Novos Mutantes. O filme dos Novos Mutantes foi um risco danado lá pra Fox. Eles empurraram o lançamento ano após ano, né? Aí a Disney comprou a Fox, viu que o filme era um risco, mas lançou assim mesmo. Já tava pronto, pô! Não custava nada. Quer dizer, bom, custava, né? Tem todo o lance lá de marketing, distribuição, enfim, tem mais um custo. Mas era muito mais lógico, muito mais econômico do que, pô, enterrar lá no terreno baldio. Pega a fita aí, enterra essa porcaria, taca fogo. Porra, tá pronto. Então, galera, 90 milhões jogados pela janela, a Discovery tá podendo, tem gente doida lá dentro. Vamos ouvir agora a explicação oficial do cancelamento do filme da Batgirl. Vamos ver se faz algum sentido, ok? Solta aí, editor, abre aspas. A decisão de não lançar Batgirl reflete a mudança estratégica de nossa liderança no que se refere ao universo DC e HBO Max. Leslie Grace é uma atriz incrivelmente talentosa e essa decisão não é um reflexo de sua performance. Somos incrivelmente gratos e esperamos colaborar com todos novamente em um futuro próximo, fecha aspas. O comunicado oficial foi estratégico para tirar, né, da reta lá um rumor muito forte que começou a circular sobre isso aí. A boataria diz que Batgirl é um filme ruim e que os testes de exibição tiveram resultados negativos.
Eu não vi nenhum informante conhecido confirmando essa informação. Isso pode muito bem ser maldade da galera. Mas sim, eu li isso em portais grandes como The Ref, por exemplo, Variety. Tava escrito lá que os testes de exibição estavam ruins e que o David Zaslav, que é o CEO do Discovery lá, do Warner Bros. Discovery, não queria mais arriscar, não queria botar o dele na reta mais pra manchar, digamos assim, a história da DC pra frente. Mas vamos imaginar que o filme seja ruim. Vale o cancelamento com o filme pronto? Muitos filmes voltam das exibições de teste e passam por reajuste. Isso é natural, é Hollywood, pô, mostrou lá. Galera não gostou, o que você não gostou? Ah, não gostei disso. Pô, aí atenção, tira aquela parada que o cara não gostou, entende? Tem muito filme que vai mal na exibição de teste e o estúdio lança assim mesmo, para não sofrer prejuízo. Então, mais uma vez, não faz o menor sentido. O filme da Batgirl seria um pilar importante pra gente entender o que vai acontecer no futuro da DC nos cinemas. Batgirl tem a mesma roteirista do filme solo do Flash, a Christina Hodson. Era lógico, era evidente que haveria uma continuidade nas tramas. O Michael Keaton, galera, que é o Batman dos anos 90, final dos anos 80, talvez, dos anos 90, aparece no filme do Flash e aparece como mentor da Batgirl. Era óbvio pra gente que haveria uma conexão ali, né? O filme do Flash e o filme da Batgirl. Tecnicamente, o Michael Keaton é o Batman de uma realidade paralela, a realidade do Flashpoint, do que vai acontecer no filme do Flash. Ainda assim, o J.K. Simmons repetiria o papel de comissário Gordon, sendo que o J.K. Simmons é o Gordon do universo do Ben Affleck. É louco isso, né? Onde o Ben Affleck é o Batman. Complicado isso? É, né? Pois é. Tinha cheiro de reboot no universo DC, de fundir universos e seguir em frente. E esse cancelamento da Batgirl pode indicar mudanças profundas nos planos da DC. Jason Momoa garantiu bem recentemente, agora, acabou de acontecer, que o Ben Affleck retorna como Batman e Aquaman 2. Eu vi isso lá, os caras postaram foto junto. Tá sentindo conflito? Quem que vai ser o Batman do universo expandido da DC, afinal de contas, galera? Eu não tô nem falando do Robert Pattinson, porque esse a gente sempre sabe que não fazia parte, né? Que era um projeto paralelo e tal, até ficou bom. O que eu vejo? A Warner tava planejando reboot. A Discovery não curtiu. Só que toda essa mudança não vai acontecer só em termos de história. Essa mudança também pode acontecer em termos de business, tio Akira, em termos de dinheiro, né? De outros projetos sendo cancelados também. Se Batgirl rodou, nada impede que Flash vá junto. Porra, manda pro saco junto. Meu principal argumento sempre foi, o filme do Flash já tá filmado. Não tem como cancelar mais. Pô, sabe de nada, inocente. Não sei mesmo. Né? Porque, pô, aí vem a Discovery e cancela filme filmado, então não tem mais o que falar. Se perguntar pra mim, eu vou falar o quê? Não sei. Não sei. A batata do Ezra Miller tá assando nesse momento. Ele deve estar... Agora eu acho que vai pegar pra mim, né? Ele deve estar agora se borrando todo. Se borrando rapidinho. Gostou? E não é só ele, galera. Não é só o Ezra Miller que tá com medo. Tá um clima de pânico generalizado nos bastidores da Warner. Ninguém é intocável mais. Qualquer um pode rodar, qualquer um pode ser cortado. A coisa chegou a um ponto que o diretor, o James Gunn, ele teve que vir a público e garantir, jurar de pé junto, que a segunda temporada do Pacificador tá confirmada. Eu vi isso lá no Twitter, pô. O cara chegou lá, não, pode deixar, não. Isso não vai afetar nós, não. A coisa tá no nível que se especula que a HBO Max pode acabar. Não é um filme, galera, não é uma série, é o canal inteiro de uma vez. Até gravei um vídeo sobre isso, né? A meta da Discovery seria dar força pro serviço de streaming Discovery Plus e focar mais nos filmes da DC pra cinema. Esse é o novo foco do Warner Bros. Discovery. Se a Discovery cancelar o serviço de streaming da DC, a gente pode perder, por exemplo, o filme da Canário Negro, filme derivado do Pinguim, série da Patrulha do Destino, Titãs, Constantine, Liga da Justiça Sombria, Lanterna Verde. Sim, galera, a DC tava com tudo isso na manga e não mostrou nada na San Diego Comic Con. As coisas agora começam a se encaixar, né? Começa a fazer sentido. Porque se o Kisuko tá fervendo nos bastidores, a Discovery pode ter segurado o freio de mão de anúncio, né? De trailer. Besouro Azul foi prometido inicialmente pra HBO Max, mas acabou indo pros cinemas. Tá tranquilo? Não. Batgirl também foi anunciado inicialmente pra HBO Max e depois passou lá pra um upgrade. Só que agora a gente tá descobrindo que não adiantou nada. Independente do futuro do universo da DC nos cinemas, toda essa situação, galera, é triste pra caramba pros fãs. Principalmente pra quem trabalhou no projeto. Porra, galera, eu realmente fico com pena. Pô, galera, pena da atriz, pena do Brendan Fraser, que tava lá amarradão, ele era o vilão da parada. Galera, os diretores, o Abil El Arbi e o Bilal Fallah, eles entraram nessa porque são fãs dos personagens. Os caras aceitaram esse projeto porque são fãs. Eles se pronunciaram sobre o assunto e disseram que estão entristecidos e chocados com essa notícia e que ainda não estão acreditando, tipo, a ficha não caiu. Eles terminam a mensagem dizendo: foi um privilégio, uma honra ter feito parte do universo expandido da DC, mesmo que por um breve momento. Batgirl para a vida toda. Galera, os fãs estão nesse momento organizando uma campanha na internet para salvar o filme.
funcionou com o Snyder Cut, concorda? A esperança é a última que morre. Então, bora entrar nessa aí de cabeça, torcendo por uma outra reviravolta, por um final feliz. Seja o que for que a Discovery decidir depois do apelo dos fãs, eu acho que qualquer decisão é melhor do que simplesmente rasgar dinheiro, humilhar toda a equipe da produção e decepcionar a galera que tava esperando por esse filme. Eu achei isso um maior vacilaço. Agora eu quero saber a tua opinião. Que doideira foi essa? O que foi que aconteceu de verdade? A gente tá vendo uma situação tão bizarra que é até difícil de explicar, eu não consigo nem explicar pra você direito. Será que você consegue decifrar essa? Vamos continuar esse papo nos comentários aqui. E não esquece, aproveita, toca nesses 3 links aqui embaixo, dá o seu voto, é de graça, você só precisa clicar e depois de confirmar o voto. Acabou, já vai estar logado aqui no YouTube, no Google, porque para confirmar seu voto você precisa estar logado ou no Facebook, ou no Google, ou no Apple ID. Com certeza uma dessas 3 contas você tem, você só precisa clicar mais uma vez. E acabou, e pronto, você fez sua parte para colocar a gente nessas 3 categorias. Porra, galera, vamos lá, tamo junto. Obrigado de coração, toca aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. O sininho é top, é importante, você tem que estar com o sininho ativo. Você tá com o sininho ativo? Porque se não tiver, você fica desatualizado. Não basta, você não vai achando que o YouTube tá te entregando tudo. Não tá. Ele não faz isso com ninguém. Tamo junto, hein? Valeu, galera. Fui!